Que coisa curiosa ocorreu recentemente em vossa terra. Uma mulher chamada Débora, imersa no furor das paixões políticas em Brasília, escreveu, não com tinta, mas com batom, em uma estátua, representando a própria justiça. Este ato, dando vida efêmera à frase "perdeu Mané", tornou-se símbolo de algo maior. Pergunto-me, caros ouvintes, o que verdadeiramente move um indivíduo a transformar o espaço público com tal ousadia? Lembrai-vos que, segundo minha busca incessante pela verdade, nunca devemos nos deter na superfície dos fatos. A ação de Débora rapidamente alcançou repercussão, pois não foi uma pichação qualquer, mas tocou o monumento central do vosso poder judiciário. Assim, pergunto, seria este ato por si já um desafio ao próprio conceito abstrato de justiça? Ou apenas uma explosão improvável de um desejo súbito de ser ouvida? O julgamento de Débora trouxe à luz não só sua identidade, mas também o zelo das instituições em defender seus símbolos. O Supremo Tribunal Federal, sentindo uma ferida aberta, buscou restaurar o prestígio do monumento e da lei. Contudo, o que é a justiça? Não esta de pedra, mas aquela que reside em nossa alma. Pode ela ser abalada ou defendida com a mesma facilidade que um monumento físico? Os crimes atribuídos a Débora vão além do gesto material. Dano ao patrimônio, ameaça ao Estado democrático e associação criminosa. Vejo que no vosso tempo, assim como no meu, os homens tendem a inflar os significados dos atos quando sentem a ordem ameaçada. Pergunto-vos, até onde vai a responsabilidade do indivíduo diante de um ato coletivo e de sua carga simbólica? Várias correntes surgiram diante do Tribunal Popular e Midiático, a quem veja com gravidade suprema a pichação como golpe contra a ordem democrática. Outros enfocam a pessoa, a cabeleireira, mãe, e argumentam que o gesto dela foi apenas desmedido, não um ataque consciente contra o Estado. O que é mais justo? Punir o fato ou considerar o contexto completo do agente? O método que mais aprecio para buscar a verdade é o de perguntar sem cessar. O que significa, afinal, justiça? Seria retribuir na mesma medida? Ou, antes, compreender as causas e propor soluções humanas? Quando o tribunal discute se Débora merece pena de 14 anos ou quase nada, está a sociedade julgando a mulher, o símbolo que ela tocou, ou a si mesma pelo temor do que virá? As reportagens falam da suposta necessidade de punição exemplar. Recordo-lhes que muitas vezes os governantes e juízes optam pela severidade como modo de assustar e conter revoltas. Mas será que assim aproximai-vos da virtude ou apenas substituis o diálogo pela força, esquecendo que a ordem não se sustenta pela intimidação, mas pelo convívio justo entre cidadãos? Outros insistem na proporcionalidade e na análise fria do ato. Só pesam o que foi feito, um batom, uma frase, uma estátua. Não seria essa uma busca pelo logos, pelo equilíbrio racional? Mas mesmo aqui pergunto, a justiça, quando a lei trata como igual o que é de fato diferente? Ou não estaria o excesso de rigor tão distante da sabedoria quanto a complacência cega? Alguns argumentam sobre o contexto humano. Débora seria movida por desespero, desejo de expressão ou simples confusão. Para mim, toda ação tem suas raízes na ignorância ou no conhecimento do bem. Se a sabedoria é virtude, então a sociedade deve buscar instruir antes de castigar, reparar antes de punir. Que sociedade é esta que se limita ao castigo sem dialogar com as causas? Há ainda quem suspeite do julgamento em si. Será influência política ou justiça imparcial? No tribunal da opinião, muitos julgam mais pela emoção que pela razão. Ora, digo sempre,
A autêntica justiça só se alcança quando nos despojamos do orgulho e procedemos com humildade intelectual, reconhecendo nossos limites e dúvidas. Quantos juízes realmente sabem o que é justo? Ao acompanhar as sessões do tribunal, percebe-se divergência profunda entre os juízes. Uns desejam castigo exemplar, outros suavizam. Uns clamam por rigidez, outros por humanidade. Mesmo entre sábios há discordâncias. E como afirmei, uma vida sem exame não vale a pena. Os debates tornam-se um espelho dos dilemas que cada um de nós carrega consigo sobre justiça e punição. Lembrai-vos que não importa tanto o destino de Débora, mas aquilo que o julgamento diz sobre nossa civilização. Ao analisar as consequências de cada decisão, vossa sociedade evidencia suas próprias feridas, medo de ruptura, desejo de ordem, esperança de virtude ou ânsia de vingança. O vosso modo de julgar revela mais de vós mesmos do que do réu. A multiplicidade de narrativas sobre o caso mostra a variedade de ânimos e interesses no corpo político. Uns buscam reafirmar a força do Estado, outros proteger o cidadão, alguns clamam por segurança, outros pela clemência. Como reconstruir um diálogo onde todos vejam sua parte escutada, sem que a justiça se torne presa de paixões temporárias? Pergunto-vos, de que serve uma estátua impecável, se a sociedade que a cerca se corrompe em silêncios e omissões? A verdadeira justiça não reside no monumento preservado, mas no zelo mútuo de cada cidadão pelo bem comum. De nada adianta restaurar a pedra, se não se repara também a confiança abalada nas instituições e nas pessoas. Vejo neste episódio, como em tantos outros, a tentação constante de transformar desentendimentos em tragédia. Não será mais sábio perguntar-se o que tal ato revela sobre nossos valores, medos e esperanças? O julgamento de Débora expõe a dificuldade humana de distinguir entre erro e crime, entre protesto e ameaça, entre zelo legítimo e autoritarismo. Se a virtude é conhecimento, como defendi, urge instruir mais que condenar. O gesto impulsivo de Débora poderia ser vivido por qualquer cidadão aflito e desorientado. Não seria tarefa do Estado cultivar diálogo e esclarecimento, ensinando a diferença entre manifestação e violência, entre crítica e depredação, ao invés de apenas julgar e punir? O caso ainda aguarda conclusão e a pena de Débora permanece suspensa, balançando entre extremos. Aqui está a prova de que a justiça perfeita, assim como a verdade, é busca constante, nunca conquista acabada. Só a reflexão paciente, em vez de decisões apressadas, pode lançar luz sobre as causas profundas dos conflitos humanos. O que aprendemos com tudo isso, meus amigos? Que a justiça exige coragem não de castigar, mas de ouvir, não de destruir, mas de reconstruir, não de silenciar o outro, mas de aprender com o erro alheio. Assim se aproxima a cidadania da sabedoria, reconhecendo sua própria fragilidade, e das instituições que só se tornam fortes quando humildes perante suas falhas. Portanto, sugiro que cada um de vós reflita. Diante do erro alheio, buscareis apenas o castigo ou o entendimento? Considerais os símbolos da República mais sagrados que a dignidade de cada cidadão. Lembrai-vos de que a vida não examinada, como repito, não vale a pena ser vivida, sobretudo quando se trata de decidir sobre destinos humanos. Eis, pois, a moral desse episódio. Justiça verdadeira começa pelo exame paciente e pelo reconhecimento de nossa ignorância. A sociedade que deseja ser justa deve dialogar antes de condenar, instruir antes de punir, buscar a verdade mais do que o alívio imediato da vingança. Pensem nisso e quem sabe juntos poderemos reescrever a história sem nos perder em paixões cegas ou em rigores insensíveis. Se essas reflexões sobre justiça e sociedade tocaram seu coração ou provocaram sua mente,
Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar novas discussões e indique a amigos que também buscam o saber e a reflexão sobre nosso tempo. Afinal, como Sócrates, seguimos investigando juntos os caminhos da justiça.